Boa tarde, pessoal. Vamos aqui nessa aula, no segundo ano do Instituto Queiroz. Meu nome é Diego Farias. Então eu tenho aí o resumo sobre o capítulo 1, né? A título de informação, a nossa prova é sobre o capítulo 1, seja filosofia, seja sociologia, todas elas diz respeito ao capítulo 1. Portanto, você só irá estudar o que está no capítulo 1. E o que está no capítulo 1? Está sobre política moderna, né? Então nós iniciamos o conteúdo falando sobre política moderna. E esses dois autores, o Maquiavel e o Thomas Hobbes. Então nós vamos tentar relembrar aqui cada ponto que nós falamos sobre eles, né? Portanto, nós estamos aí no período da modernidade e isso é importante para a gente relembrar novamente os conceitos que traduzem a modernidade. Então, por exemplo, na modernidade nós temos o pensamento antropocêntrico. Lembrando aí que nós estamos saindo do período medieval, portanto, se nós estamos saindo do período medieval e entrando para o período moderno, logo nós temos a perca da influência religiosa, né? O famoso teocentrismo. Portanto, nesse momento nós vamos observar um afastamento das questões religiosas. Nós vamos ver o nascimento da ciência, né? Nós estamos estudando isso já nos módulos seguintes. Então nós já observamos esse afastamento. Por isso que eu iniciei falando sobre o Maquiavel, como ele é o pai da política moderna. E eu coloquei essa palavra aqui, ó, antiguidade, justamente para falar sobre a concepção política inaugurada por Maquiavel. Como a modernidade, aqui na figura do Maquiavel, está pensando a política. Por que eu coloquei esse nome, antiguidade? Iria até colocar antiguidade diferente da modernidade na concepção política. Porque aquela primeira proposta da antiguidade, pensando sobre o que é melhor para a cidade, o que é melhor para o povo, qual seria o ideal de um verdadeiro governante, o que seria a moral. Então, por exemplo, o Platão dizia que os bons governantes seriam aqueles que seriam conhecedores da razão. Portanto, ele defendia a ideia lá de rei e filósofos. Porque para o Platão, que está na antiguidade, só aquele que é capaz de dirigir, governar e administrar bem a cidade é justamente aquele que sabe o que é justiça, sabe o que é moral, sabe o que é virtuoso. Portanto, ele tem uma espécie de obrigação com o bem coletivo de todos. Porque esse rei, na concepção do Platão, quer dizer, na concepção da antiguidade, esse rei só age de forma virtuosa se ele entender e souber o que é virtude. Isso ele alcança por meio do esforço racional. Portanto, na cidade, na concepção política da antiguidade, digamos que existe esse ideal de cidade, a cidade perfeita, a cidade virtuosa, e isso só é alcançado por meio do conhecimento racional. Por que eu estou trazendo essa ideia para você? Porque o Maquiavel inaugura uma nova forma de fazer filosofia. Ou seja, o Maquiavel então vai pensar a política, na filosofia, pensar a política de uma forma totalmente diferente do que pensou os autores que viveram e pensaram na antiguidade. Pegue aí o seu livro, eu vou até apontar aqui para você, ó, na página 13. Pegue aí o seu livro na página 13, você volta um pouquinho e vai para a página 11. E aqui, ó, vou aproximar da câmera. Página 11, você tem, ó, onde está grifado com a caneta, você tem 4 pontos que abrem assim o pensamento do Maquiavel. Então, página 11, tem aí, podemos destacar os seguintes pontos do pensamento político do Maquiavel. O que ele propõe? Diz aí o primeiro ponto, recuperação do espaço como área autônoma da investigação filosófica, ou seja, ele vai entender que a filosofia irá ter como função falar sobre a política. Segundo ponto, recolocando a política na condição de domínio específico do conhecimento filosófico, sua obra inaugura a filosofia política moderna. Por isso que eu estou dizendo para você, o Maquiavel inaugura essa nova proposta de pensar a política. Segundo ponto, ele concebe o propósito principal da política como exercício de poder, ou seja, as medidas políticas são implementadas visando o alcance do poder pelo governador e as teses de sua permanência a qualquer custo. Isso é importantíssimo, Então, assim, ó, isso é importantíssimo. Assim, quando a gente pensa sobre o Maquiavel, quando a gente pensa sobre a sua teoria política, a sua principal obra, que é o Príncipe,
né, politicamente falando, a gente sempre tem que pensar nisso. O Maquiavel está pensando nesses dois eixos, sobre como o príncipe, que é o governante, ele conquista o poder, ou seja, como ele chega ao poder, e quando ele chega lá, como é que ele consegue se manter. Então, a obra O Príncipe do Maquiavel nada mais é do que um tratado sobre um aconselhamento de como o príncipe, quer dizer, o governante, pode chegar ao poder e como ele pode se manter no poder. Então, o bom príncipe, nessa perspectiva, não é aquele que tem as virtudes morais de alguém que é bom, de alguém que é pacífico, de alguém que tem virtudes. Essa ideia de bom não é nesse sentido. O bom príncipe é aquele que tem a habilidade de chegar ao poder e de manter-se no poder. E para isso, segundo Maquiavel, ele pode usar de todos os meios. Os meios que ele irá utilizar para chegar ao poder e para manter-se no poder não podem ser definidos como mal, como ruim, como péssimo, como cruel. Não importa. Porque o Maquiavel entende que a política é uma coisa totalmente diferente da moral. Ou seja, as ações políticas que visam conquistar e manter-se o poder, elas são totalmente diferentes da moral. O que isso significa dizer totalmente distinto da moral? É porque quando eu tomo uma atitude, seja ela qual for, a minha atitude pode ser avaliada do ponto de vista moral. Ou seja, alguém, ao ver aquela atitude, pode dizer assim: olha, o Diego agiu de forma errada. Olha, o que o Diego fez é extremamente feio. Olha, o que o Diego fez é extremamente reprovável socialmente. Alguém pode fazer isso. O Maquiavel está dizendo que nenhuma ação política, ou seja, nenhuma ação que o príncipe tome para chegar ao poder ou para se manter-se, nenhuma ação pode ser avaliada como sendo boa ou ruim. É isso que ele quer dizer, que a moral é uma coisa e a política é totalmente outra. Né? Então, a ideia de que politicamente o homem pode fazer tudo. Né? Ele pode mentir, ele pode enganar, ele pode fazer promessas que ele tem certeza que não vai cumprir. Né? Então, digamos que seria uma política bem ateísta. Né? Diz um filósofo russo que se Deus não existe, tudo é permitido. Então seria mais ou menos essa ideia aqui do Maquiavel, né? De que esse homem não existe nada feio, não existe pecado na política, né? Para chegar ao poder e para se manter no poder. Então, com essa explicação eu já estou, né, explicando a você a concepção política do Maquiavel. Voltando ao tema da antiguidade, né? Porque assim, a proposta filosófica da modernidade, no sentido político, é totalmente diferente da concepção política da antiguidade. Não se busca aqui o bem coletivo, o bem da cidade. Né? O político, na visão do Maquiavel, que é o príncipe, ele deve conquistar e manter-se no poder. E para isso ele deve usar tudo aquilo que ele, inclusive, tem à sua mão. Isso ele chama de virtude, que pode ser traduzido como virtude. O que é virtude? É justamente essa capacidade que o príncipe tem de se manter e conquistar o poder. Então ele vai ser cruel quando for necessário, ele vai mentir quando for necessário, ele vai ser extremamente bondoso quando for necessário. Então ele vai ser essa habilidade que ele tem em se transformar conforme as circunstâncias, conforme a fortuna, que ele chama fortuna, é justamente as circunstâncias, os momentos. Então essa virtude é a capacidade de se flexibilizar nas fortunas, quer dizer, no ambiente, nas circunstâncias. Então esse homem, esse bom príncipe, quer dizer, esse que sabe se manter e governar, é aquele que sabe justamente agir quando for para agir de forma dura ou de forma pacífica. Então ele sabe, evidentemente, fazer isso. Né? Então perceba que um grande político, um político habilidoso, um grande estadista, ele se assemelha muito a isso. No final do livro de vocês tem a ideia de Maquiavel para hoje. Trata justamente sobre isso, né? Que um bom político, um bom estadista, ele tem isso que o Maquiavel está dizendo. Né? Quer dizer, ele sabe se transformar conforme a situação. Né? Okay? Então, essa primeira parte, pessoal, é sobre o Maquiavel. Eu tentei resumir, né, o que você estudou sobre o Maquiavel. E o segundo autor do capítulo 1, que é o capítulo que nós vamos estudar para a prova, seja Filosofia ou Sociologia, trata sobre o Hobbes. Né? E o Hobbes inaugura a concepção
política chamado de contratualista. Coloquei o nome, ó, contrato social. Esse contrato social é justamente o que? O acordo feito entre o povo, aqui ó, mais o governo. O governo aqui, pessoal, evidentemente pode ser o rei, ok? Ou pode ser uma monarquia constitucional ou propriamente um governo, né, de forma democrática. Ok? Então, o contrato social é um acordo, né, um acordo mútuo, né, em que ambas as partes sacrificam alguma coisa em prol de alguma outra coisa. Então, por exemplo, o povo, como diz o Hobbes, ele abre mão da sua liberdade, né, quando ele então deseja, né, situar-se dentro da sociedade civil, então ele abre mão da sua liberdade. Por exemplo, eu e você não podemos fazer tudo o que nós desejamos. Então nós trocamos um pouco da nossa liberdade, não podemos fazer tudo o que nós queremos, mas em troca disso o Estado, né, dá pra gente, né, a paz e a segurança. Quer dizer, ele garante a ordem, a paz e a segurança dos meus bens, né, da educação que eu devo ter, etc. Tal, né, propriedade privada. Então, é uma troca, por isso que é acordo ou contrato social. Porque então eu entrego, né, o direito que eu tenho, muitas vezes, por exemplo, quando nós votamos os nossos representantes, nós damos a eles a capacidade de nos representar. Ok? Então nós fazemos um acordo com eles. Então essa concepção do contrato social é esse acordo. Então para o Hobbes a ideia é o seguinte, pessoal, nós então vamos nos submeter de forma livre, né, de forma liberal, deliberadamente, né, sobre as autoridades. Nós vamos votar neles e vamos então respeitar as leis. E em troca disso eles fornecem para a gente, né, o que nós necessitamos e a paz da sociedade. Essa é a concepção do contrato social. Quem inaugura isso é o Hobbes. Nós já vimos, né, por exemplo, o John Locke e o Rousseau, mas isso fazem parte esses dois autores fazem parte do capítulo 2. O capítulo 2 não está no cronograma da nossa prova. Nossa prova é somente sobre o capítulo 1. Portanto, sobre o Maquiavel e sobre o Hobbes. Então, o contrato social é esse acordo feito entre o povo e o governante, ok? A sociedade civil, isso é importante, pessoal, porque esses conceitos, essas palavras, você tem que saber, porque as questões muitas vezes vai tratar assim, né? Então, o Hobbes fala uma diferença entre a sociedade civil, ok? E a não sociedade civil, que seria o estado de natureza. O que é a sociedade civil? É justamente o homem quando está debaixo do contrato social, do acordo, né? É o pacto social, é a sociedade civil. Quando o homem, então, decide viver sob o Estado, sob o governo, né? Esse sob aqui, no S-O-B, né? Sob, mas embaixo do governo, debaixo das autoridades constituídas. Então, essa sociedade civil é totalmente diferente da natureza humana. Isso aqui é importante, né? É algo importante sobre o Hobbes. É a questão da natureza humana, né? O que a natureza humana diz? Para o Hobbes, a natureza humana é a justificativa justamente do porquê a necessidade do contrato social. Porque para o Hobbes todos nós somos maus, né, e egoístas por natureza, interesseiros, buscamos nosso próprio interesse. Todo mundo é assim, mau, por natureza. E logo, se não houver uma força maior que a gente, então todo mundo, a sociedade vai viver em conflito, vai viver uma guerra constante. Por isso a necessidade do contrato social, a necessidade justamente de quê? Que nós, de forma consciente e deliberativa, passamos a conviver de forma pacífica. Por quê? Porque nós somos maus e egoístas por natureza, então isso é importante, né? Hobbes entende que a natureza humana ela é má. Então dois homens sempre vão entrar em conflito. Então para que não haja essa autodestruição de todos, por isso que ele defende o Estado. O que é o Estado? É o contrato social. É a sociedade civil organizada. Essa sociedade civil organizada é a única forma de nós termos paz e segurança. Portanto, nós vamos fazer essa troca, né? Trocar a nossa liberdade. Não podemos fazer tudo o que nós queremos em troca da paz e da segurança. Portanto, pessoal, vou encerrar por aqui. Isso aqui está o resumo das 3 aulas que nós fizemos sobre Maquiavel e sobre o Hobbes. Estude tudo aquilo que eu sempre peço para você anotar nos capítulos. As questões que eu resolvi em sala com você e as questões que eu não resolvi, você
passou uma mensagem pedindo um gabarito, eu vou enviar. E vou enviar também questões via plural e maestro para que você faça e depois eu envio o gabarito com as respostas, ok? Valeu, até a próxima aula.